Bom dia. Feliz sábado? Feliz sábado. Então, graças a Deus, realmente estão felizes e estão animados. Eu dei um bom dia bem calmo, mas eu fui sábado mais ativo para ver se realmente ia responder, né? Aleluia. Eu fico feliz em estar mais uma vez aqui, pelo convite que Rubens, conjuntamente com o Alexandre, fez. E a gente sabe que é sempre um privilégio dado por Deus e poder compartilhar com a mensagem de salvação, né? Com o Evangelho Eterno, o qual nós estudamos pouco instante na escola sabatina. Eu confesso a vocês que eu estava sem lição. Rubens sabe, né, Rubens? Estava sem lição. A lição eu peguei ontem à noite, né, Rubens? Irmãos, eu estava lá no sítio, lá no Cabral, e quando eu fui pedir a Deus que Ele me desse uma mensagem para trazer para aqui, para vocês, ou para nós, melhor, Deus já me deu a mensagem e a mensagem já estava sendo pregada e eu não sabia. Vocês já estavam estudando e eu não sabia. Amém. Dá para entender, irmão, como é que Deus trabalha? Vocês já estavam estudando e eu não sabia. Mas Deus Ele me deu a mensagem lá para a gente complementar. Amém. Nós, há pouco instante, comentamos sobre a graça do Evangelho. Que o Evangelho é a graça de Cristo, sabia disso para nós e para o mundo inteiro. O Evangelho eterno é a graça de Cristo. Cristo é a própria graça. Foi Ele que revelou todo o Apocalipse. E é justamente isso que nós vamos continuar. Mas antes de tudo, eu quero apresentar minha família para vocês, que talvez vocês ainda não conheçam. Alguns conhecem, né? A minha esposa, Ana, ela já veio aqui, ela está ali com a netinha no braço, certo? Aí tem o meu filho primogênito, que é Neto. Esse aqui, levanta Neto para aqui. A Alessandro já conhece, né? Alguns já conhecem, né? Esse é o meu primogênito. Esse é o meu caçula. Essa aqui é a minha nora, que é a esposa do Neto. E aquela ali é a minha nora, que é a esposa do caçula, que é Mateus, né? Certo? Tem a minha filha também, que é a filha adotiva, de criação, como se diz assim, né? Ela não veio, mas torna a Deus para aqui também. Ela sentiu no coração o desejo de estar junto, porque eu quero. O meu maior desejo é ver a família completa. Amém. Né? E eu pedi muito a Deus para que isso acontecesse aqui, ó. Deles estarem aqui. Mas louvado seja Deus porque o mais velho está, o mais novo está, as noras estão, e a minha esposa sempre esteve comigo. Eu agradeço a Deus porque um dia eu vou ver todos eles. E a minha maior preocupação e o desejo do meu coração é de vê-los todos comigo lá na eternidade. A gente se preparar junto para estarmos salvos. Eu sei que é o desejo de cada pai e de cada mãe, né? É o sonho de cada pai e de cada mãe. Eu quero pedir a vocês que fiquem de pé para a gente orar. Feche os olhos, vamos virar para a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, que aqui está e se faz presente. Amém. Santificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nos trouxeste aqui a tua casa nesta manhã para ouvirmos a tua voz. Obrigado, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor Deus, e suplicamos que o teu Espírito Santo, ele trabalhe agora na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja. Para que a nossa mente ela se abra para termos a compreensão da tua vontade. Amém. Abençoa a cada um dos teus filhos que aqui está presente, Senhor. Aquele que ainda, Senhor Deus, porventura não faz parte da tua família, através do batismo. Que esse desejo seja implantado no coração de cada um deles, para que eles se entreguem ao Senhor enquanto o Senhor está de braços abertos. Amém. Nos ajude agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que vocês abram suas Bíblias agora no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Quem tiver Bíblia aí, quem tiver aplicativo, quem tiver celular, se tiver, abram. Eu quero que todos acompanhem.
2 Coríntios, é o segundo livro de Paulo aos Coríntios. Obrigado. Amém? Todos? Tem alguém ainda que está procurando? Então vamos ler. Acompanhe. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 9. Eu confundi aqui. Capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Perdão aí, que eu peguei o segundo do 2 Coríntios e botei no capítulo, viu? Mas é capítulo 9. Não se preocupe não que eu com calma vou esperar que vocês encontrem tudo. Ok? Amém? Amém. Então vamos lá. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Amém? A graça do Senhor, ela está disponível para sempre e para todos. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é a graça? Jesus. Cristo é a graça. Cristo é a graça. Quando Cristo ele foi para aquele madeiro e ele abriu os braços, ele disse: para todos vocês, aqui estou. E Cristo espera por todos nós até ele disser lá no céu está consumado. Ele está esperando por nós, por todos, de braços abertos. Então, não demoreis. O fim se aproxima e a graça está de braços abertos esperando por todos vocês e por todos nós. Eu vou ler agora aqui alguns parágrafos da inspiração. Mas antes eu quero ler para vocês mais três livros, 3 passagens, e vou expressar para vocês 3 passos. 3 maneiras pela qual a graça ela se apresenta na sua vida e o que ela faz na sua vida. Cristo na sua vida. Primeiro, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Primeiro passo. O que é que a graça faz na sua vida? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Encontrar junto. Encontraram primeiro comigo aí? Amém. Amém? Então, vou pedir que com a voz bem audível aí, leia para mim. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Primeiro passo. O que é que a graça faz? Salvo. Ela salva. Quem é a graça, não é Cristo? Isso. Só Cristo salva. Só a graça pode lhe salvar. Primeiro passo. Segundo passo. Tito capítulo 2, versículo 11.
Tito. O livro de Tito, ele é um livro antes de Filemão. Antes de Hebreus, antes de Filemão. É bem Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá? O que é que diz aí? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, o segundo passo, o que ela faz? Primeiro, ela salva. Segundo, de acordo com o versículo 12, ela ensina. Todo dia Cristo está nos salvando. Amém. E todo dia Cristo ele está nos ensinando. Você lembra do texto bíblico quando Jesus diz assim? O caminho é esse, andai por ele. E é assim que Jesus diz? O caminho é este, andai por ele. Quem é o caminho? Jesus. Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Cristo salva e Cristo ensina. Aleluia. Irmãos, a gente estava comentando aqui na classe, por dentro da senhora. Se pregam muito, questão de a profecia que é importante para as mas sobre o amor de Cristo, a graça que ainda nós temos, que um dia vai cessar. Ela é pouco expressa. Mas olha, a graça que é Cristo, ela salva, ela ensina. Vamos ver o terceiro passo agora. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. O que é que a graça ela faz? Ela salva, ela ensina. Vamos ver agora. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que ela faz aí? Simples de entender, ó. Simples de entender. Se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente está fraco, a gente precisa de quê? Força. Ser sustentado, irmãos. É assim? Jesus ele estende o seu braço e não levanta. Então, Jesus ele nos sustenta pelo seu poder. Jesus ele nos salva. Jesus ele nos ensina e Jesus ele nos sustenta. Amém. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria de nós se não fosse o sacrifício de Jesus feito por nós? Há pouco tempo nós estávamos lendo aí na lição. O hino diz: Cristo é tudo para mim. Há pouco instante a Amanda cantou: sem Deus não dá. Eu agora lembrei o pastor Jorge vai falar muito dele. Sem Jesus não dá. Irmão, e sem Jesus não dá mesmo. E sem Jesus não dá. A gente pode até aparentemente pensar, mas sem Jesus não dá. Se a gente passar um dia, pelo menos sem pensar em Jesus, pode ter certeza, o seu dia é uma fraqueza. O nosso dia é uma fraqueza. Estou falando ao contrário? Não. Olha o que a inspiração diz, olha. Muitos anseiam crescer na graça. Quando a gente está crescendo na graça, estamos crescendo em quem? Em Cristo. Em Cristo. Cristo ensina, crescer na graça e no conhecimento de quem? De Jesus, não é assim?
Estamos crescendo em Jesus. Olha, muitos anseiam por crescer na graça. Oram sobre o assunto e ficam surpresos quando suas orações não são atendidas. Não é assim que acontece? Tem pessoas, já ouviu pessoas dizer assim, mas eu oro tanto, irmão, parece até que as minhas orações passou do teto. Não é assim que eu ouvi falar alguém? Não é assim? O mestre tem lhes dado uma obra a fazer, por meio da qual eles crescerão. De que vale orar quando há necessidade de trabalhar? A questão é, estão eles buscando salvar pessoas por quem Cristo morreu? Irmãos, o alimento vem para sua casa, ou para minha casa, se eu não trabalhar? Não. Vem? Não. Eu estou falando do alimento sólido. Aquele que nos mantém o nosso corpo em pé. A máquina em pé. Se a gente não trabalhar para termos o alimento em casa, nós não nos sustentaremos. Necessitamos trabalhar. A graça, ela vem quando nós fazemos por onde ela chegar. Aí tem diz assim, eu já estou salvo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele já morreu por mim. Basta. Não, senhor. Não é isso não. Temos uma missão a cumprir. Nós participamos aqui na lição da escola sabatina. Temos um evangelho eterno a pregar a toda nação, língua e povo. E a inspiração nos diz aqui, o crescimento espiritual depende de transmitirmos a outros a luz que Deus nos deu. A graça, ela vai crescer em nossa vida quando nós nos preocuparmos em levar para as pessoas o conhecimento que nós temos, que já temos. E eu tenho certeza que muitos daqui teve experiências quando foi distribuir o livro Grande Conflito. Eu creio que alguém aqui teve experiência, ou não teve? Quando vocês chegaram na casa de alguém para entregar. Porque eu tive. Lá no interior tem pessoas chorando. Quando foi receber o livro, chorando. Já veio pelo meu encontro, a segunda palavra que eu falei, veio chorando. Por quê? Porque ela necessita de Jesus, irmão. Como nós necessitamos, o mundo inteiro necessita de Jesus. Necessita dessa graça. Está entendendo? Eu me deparei com um casal. Quando eu cheguei lá, eles estavam trabalhando, fazendo um serviço lá de reboco na casa. E eu bati palma, dei bom dia. Aí a jovem saiu, um casal novo saiu. E o nome dessa jovem era Alice. Eu não esqueço disso, Alice. E o nome do rapaz é um nome bíblico. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Nicodemos não. Me ajude aí. Jesus teve um encontro com ele. Não era? Ele? Ismael? Natanael. Obrigado. Natanael. Noêmia, Alice e Natanael. Quando eu cheguei para ela e falei, bom dia, ela, bom dia. Eu vim trazer para você a esperança que o mundo não pode lhe dar. Amém. Ela parou assim, aí olhou para mim. Aí eu disse, olha, Deus, ele tem algo para você aqui dentro desse livro. Quando você lê esse livro, você não vai ser mais a Alice que você é até agora. Sabe o que ela fez? Começou a chorar. Aí ela começou a chorar, irmão. Glória a Deus. Ela começou a chorar. Eu disse para ela, Alice, não chora.
A Alice começou a chorar. Eu disse, Alice, chama sua esposa. E ele saiu. E eu vi o semblante deles. Eles estavam passando por algum problema. Eu disse, Alice, Deus quer fazer um milagre na vida de vocês. Aí eu vi Natanael meio que assim, preocupado, né? Isso. Aí eu disse assim, eu disse, Natanael, o seu nome é bíblico. Você sabia disso? Ele disse, não, eu disse, o seu nome é bíblico. E eu disse, olha, Deus ele quer fazer algo por vocês. Não sei o que vocês estão passando. Não sei qual é a situação de vocês. Mas uma coisa é certa. Quando vocês sentarem, vocês dois, vocês começarem a pedir a Deus para compreender o que está escrito nesse livro, a vida de vocês não vai ser mais a mesma. Aleluia. Eu saí de lá feliz, mas Jesivano. Mas aí eu disse para eles, Alice, eu gostaria de orar com vocês antes de sair daqui, eu posso? Ela disse, pode. Ali mesmo no portão, eu orei pelo casal, orei a Deus pelo livro que estava dando aí, pedi a Deus que fizesse com que aquela mensagem que está ali fizesse a diferença na vida deles. Tenho certeza que Deus, se eles estiverem lendo aquele livro como eles prometeram, Deus está fazendo a diferença na vida de Natanael e na vida de Alice, com a sua filha. Aleluia. Inclusive tinha também um jovem que estava lá comigo trabalhando, chamei ele também para orar e os três participaram. Irmãos, o que quero dizer com isso? É que a graça, ela está disposta a todo instante para todos nós. Eu sei o quanto existe de pessoas lá fora que está sofrendo. A irmã falou aqui desse canto, eu acho que ela disse aqui, se nós saíssemos, ou foi Rubens, não me lembro aqui, que foi a pessoa que falou assim, se nós saíssemos para fazer trabalhos nas portas, nas residências, a gente ia nos deparar com situações complicadas. Sabe por quê? O mundo é mau. O mundo é mau, as pessoas estão sedentas de algo que eles não encontraram e não estão encontrando ainda, e só nós temos esse algo, é Cristo. Amém. A forma como se prega Cristo lá fora é totalmente diferente de como nós conhecemos e como nós pregamos. Essa graça só temos nós, irmãos. O mundo não tem essa graça. O mundo está necessitando dessa graça. E nós temos que orar a Deus, Senhor, nos dê o teu Espírito, para que nós, Senhor, os apóstolos, possamos levar essa graça às pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa graça, ela está acabando. Não é que a graça vai acabar, é o tempo dessa graça. Por isso que eu digo para os meus filhos, que estão aqui, e olha, invista o tempo que vocês têm. Não é que você está com o celular na mão, usando para coisas que não têm fim lucrativo para vocês, que diz respeito à sua vida espiritual. Invista esse seu tempo na vida espiritual. Bota se não tiver uma Bíblia escrita, bota um aplicativo, bota a Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Porque não, pode ser que você vá procurar depois e você não vai ter tempo. É assim que a Bíblia diz. Então, essa graça ela está disposta hoje. Mas eu não sei se ela está disposta amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então a graça, irmãos, ela ensina, ela salva, ela sustenta. Cristo é a nossa graça. Aleluia. Eu quero continuar aqui para vocês mais um pouco. Deveis estar disposto a fazer o melhor trabalho ativo de bem, e somente o bem, em vossa família, em vossa igreja e entre vossos vizinhos, em lugar da crescente ansiedade com o pensamento de que não estás crescendo na graça,
fazer justamente todo o dever que vos apresente, e impressionai-vos com a situação espiritual dos perdidos, e por todos os meios possíveis buscai salvá-los. Sede bondosos, corteses, compassivos, falai humildemente da bem-aventurada esperança, falai do amor de Jesus, dizei da sua bondade, sua misericórdia e sua justiça, e cessai de lastimar quanto a se estáis ou não crescendo. Quer crescer? Trabalhe. Assim como você vai todo dia de manhã para ir para a labuta, para trazer o sustento para a família, a graça ela só cresce na sua vida quando você sair levando a graça para os outros. Você só aprende quando você ensina. Ou é o contrário? Eu tenho essa experiência. Quanto mais eu falo, quanto mais eu prego, mais eu aprendo. O maior beneficiado sou eu. Sabia disso, irmãos? Amém. Quando nós levamos a mensagem, o maior beneficiado somos nós. Olha, quando alguém está necessitando de um alimento, quando você abre a sua mão para ajudar aquela pessoa, o maior beneficiado é você. Não é ele que você está dando o alimento. Sabe por quê? Porque eu não faço por interesse dele vir aquele alimento de volta, não. Porque Deus ele já me sustenta. Aleluia. Essa é a realidade. Nunca dê nada a alguém com a intenção de receber, de ter algo em troca. Nunca faça isso. Isso desanima o Senhor. Isso entristece o Espírito Santo. Dê por amor, sabendo, olha, Deus já fez por mim, e todo dia Ele faz por mim. Amém. Porque a graça de Cristo, ela nos sustenta, ela nos ensina, ela nos mantém. Amém. Essa é a realidade. As plantas não crescem mediante algum esforço consciencioso. As plantas elas não crescem. A planta não está em contínua apreensão acerca de seu crescimento. Cresce simplesmente sob a supervisão de quem? De Deus. Você já leu lá no livro Medicina e Salvação, como é que faz para Deus ele brotar, fazer com que o sustento ele chegue na nossa mesa? Já leu? Lançamos o que? Preparamos a terra, lançamos a semente, aí Deus ele usa o que? O sol, a chuva, o ar, para fazer com que as correntes elétricas do sol, para fazer com que aquela semente ela comece a brotar, elas cresçam e dê o fruto para nos sustentar. Amém. Irmãos, tudo isso está em Jesus. Amém. Que nos sustenta, que nos mantém, que nos ama, que nos salva e que faz tudo por nós, que nós não podemos fazer nada. Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Lembre-se de uma coisa: você não vai para o emprego ou conseguiu aquele emprego por seus méritos, ou foi porque o seu patrão disse assim: não, eu vou lhe dar um emprego. Não, ele só deu porque Cristo ele diz: o emprego é dele. Coloque na sua cabeça. Você está entendendo, irmãos? Você não vai no supermercado comprar 1 quilo de feijão? Não, eu vou porque tenho dinheiro. Não, você não tem dinheiro, porque Cristo ele sustentou você até lá, desde o seu trabalho que ele deu para você ter o seu dinheiro no bolso. Amém. Tudo é ele. Respiramos por Ele, nos mantemos por Ele e vivemos por Ele. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Entenda Amém. isso. Aleluia. Essa é a realidade, irmãos. A única maneira de crescer na graça é estar totalmente envolvido, fazendo a obra que Cristo nos incumbiu. Interessadamente, procurando expandir nossas habilidades para o auxílio e bênção daqueles que necessitam da ajuda que lhes podem dar. Os cristãos que estão constantemente crescendo em espiritualidade, zelo, fervor e amor, tais cristãos jamais se apostatarão. Lembre disso. Já disse o pregador: quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não dá trabalho. Você quer ver uma igreja cair? Eu recebi uma notícia de uma igreja lá em Goiás. A igreja está, oremos por essa igreja, irmão. A igreja está toda apostatada. Toda apostatada, inclusive o pastor.
Irmãos, sabe por quê? Vou explicar a você por que a situação que passaram para mim. Primeiro, o pastor ele não está trabalhando porque se ele estava trabalhando, estava preocupado com o rebanho. Segundo, a igreja ela está trabalhando todo no sábado e só vem para o culto no domingo. Você entendeu a situação agora? Misericórdia. Irmãos, toda. A líder da igreja, ela diz, irmãos, todo mundo está aqui trabalhando no sábado e só vem para o culto no domingo. No dia de sábado não tem culto. No dia de sábado não tem culto. Os irmãos só vêm no domingo. Na quarta-feira não tem culto. Só vem no domingo. Nossa igreja é a única igreja que não trabalha no sábado mesmo. Vem que sai por dia. Hã? Não entendi. Então essa do lado não é não. Não entendi, irmão. Então essa do lado não é não. Não, irmão. É. Mas é a situação. Sabe? Olha o que a serva do Senhor diz aqui, irmãos. Olha. Os cristãos que estão constantemente crescendo em espiritualidade, zelo, fervor e amor, tais cristãos jamais se apostatarão. Jamais se apostatarão. Por isso que eu disse: quem não trabalha, dá o quê? Dá trabalho. Se a igreja se envolver no trabalho de Cristo, sabe o que vai acontecer? O amor dela por Cristo vai crescer. O amor dela pelas pessoas vai crescer. Tio Chico, eu acho que você já viu falar de Tio Chico, que é o esposo da irmã Ilza, ele faleceu, nosso irmão. Uma vez ele disse para mim: Vilmar, você quer ver uma igreja? Você quer ver uma igreja começar a cair? Um irmão comece a sair, sabe, da igreja. Aí ele disse: tira um exemplo. Quando começa aquelas picuinhas dentro da igreja, não é aquelas picuinhas da igreja, que a espiritualidade da igreja ela vai caindo? Isso é semelhante, sabe o que, irmãos? Uma fogueira. Uma fogueira. Uma fogueira, quando ela está, principalmente no período junino, aí, né, o pessoal queima fogueira. Faça uma experiência. Quando ela estiver ativa, lá, pegando fogo ativa mesmo, você pega em um tição, coloca ele separado lá no canto e deixa o senhor queimando, para ver o que vai acontecer com aquele. Apagar. Vai acontecer o quê? Apagar. E os outros? Continuar queimando. Viu a diferença? Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não se envolve no trabalho do Senhor, o caminho é o quê? Apostatamento. Começa a surgir problema em casa, começa a surgir problema no trabalho, aí depois começa a trazer o problema para a igreja, e daqui a pouco o irmão está espiando, aí sai da fogueira e começa agora o quê? Se apagar. Sabe por quê? Porque não estão crescendo em quê? Na graça. Não estão crescendo em quem? Em Cristo. Porque não estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E o conhecimento ele vem quando você ensina. Está difícil ensinar? Ensina o de casa. O de casa não está querendo. Vá para o vizinho. Fale no trabalho, mas não deixe de falar. Amém. Quando você ensina, você aprende. Quando você ajuda outro a crescer, você cresce também. O maior beneficiado somos quem? Somos nós. Aleluia. Somos nós. Vamos lá adiantar. Olha, sua sabedoria está crescendo e sua habilidade como trabalhar. Quando você continua trabalhando para o Senhor, eles buscam empreender maiores planos, estão prontos a empenhar nas mais difíceis iniciativas e não dão lugar à indolência, não encontram lugar para a estagnação. Quando estamos envolvidos, essas coisas não têm espaço. Não tem espaço. Quando você está envolvido, olha, quando você está trabalhando, quando você está dando um estudo para alguém, o que é que acontece? Você tem hora marcada, compromisso com aquela pessoa, né? Quando aparece alguma coisa que você falou, agora não, e agora eu lembrei de Jair. Jair disse assim: quando eu tenho a hora do meu estudo, dentro de casa aqui, ninguém me diga que tem coisa para fazer, porque eu não vou fazer. Ninguém liga para mim, porque essa é a hora do meu estudo. Olha que ele está começando um estudo para se passar, viu? Ele diz assim: olha, mas na hora do meu estudo, pode o presidente ligar para mim. Diz: olha, pode ligar outra hora, agora eu vou para o meu estudo. Ele dizendo.
Compromisso com Deus é compromisso Com Deus. com Deus. Essa é a verdade. Os tesouros da graça são o quê? Absolutamente o quê? Ilimitados. Sabe para quem? Para aqueles que estão buscando a crescer na graça. Aqueles que estão envolvidos no trabalho do Mestre. Amém. Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos ensina e Ele nos sustenta. Lembre-se disso. Se não fosse Jesus na minha e na sua vida, o que seríamos de nós? Eu quero encerrar, irmãos, com um texto aqui do livro Testemunhos Seletos. Nós estamos falando que a graça ela está aqui agora. É assim? A graça ela está agora para você, meu filho, para você, meu filho, para minha nora, para minha esposa. A graça está disposta agora para nós, agora. Mas eu quero falar para você. Testemunhos Seletos, volume 1, página 181. Olha o que ela diz aqui. O fim da graça. Hoje a graça está aberta, irmãos, para todos nós. Mas a graça ela vai ter um fim. Lembre-se disso. A graça vai ter um fim. Só uma cadeira que vai aderir para mais. Deixa eu aqui. Só um minutinho. Eu vou deixar aqui desse aqui para você. Bem, vamos lá. Olha só. Cremos sem nenhuma dúvida que Cristo está para vir em breve. Isto não é fábula para nós. É uma realidade, diz a serva do Senhor. Não temos dúvida. Nem por anos temos duvidado, uma só vez, de que as doutrinas que hoje mantemos seja a verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para encontrarmos com aquele que, acompanhado com uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu, para dar aos fiéis, aos justos, o toque final da imortalidade. Amém. Quando Ele vier, não nos purificará os nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar das nossas fraquezas, de nosso temperamento e disposição. Ele não vem para fazer isso. Sabe por quê? Porque ele quer fazer isso hoje. Amém. Quando Jesus vier, ele não vem para mudar o meu caráter. Quando Jesus vier, ele vem para me ensinar, para me dizer nada. Quando ele vier, ele quer fazer isso hoje por mim. Ele quer fazer isso hoje por você. Então, se ele quer fazer hoje, irmãos, vamos abraçar hoje. Porque amanhã, Pode ser. eu não sei. Eu não sei. Por isso que eu digo aos meus filhos, é hoje. O tempo de você investir em Cristo é hoje. Nem amanhã não. Agora vamos ver o que é que ela diz aqui. Amanhã. Você não vai deixar. Mas eu chegar. É a vontade de Deus não vai responder. Hein? Não pode sair sem essa mensagem não, irmão. Vamos lá. Lembra que eu falei? Hoje é para nós. Nós não podemos ficar para essa segunda, viu, irmãos? Olha. Irmãos, olha. Não podemos deixar que nós nos encaixemos nessa segunda mensagem aqui não, viu? Nós é para nos encaixar nessa primeira. Olha a segunda. Se acaso
esta obra houver de ser efetuada em nós, ser-á totalmente antes daquela ocasião. Que ocasião? Da vinda de Cristo. Se ela tiver que ser efetuada em nós, irmão, tem que ser efetuada quando? Hoje. Hoje. A transformação tem que ser feita hoje. Olha só agora. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Aleluia. Amém, irmãos? Mas agora, vamos lá. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Misericórdia, Senhor. Nenhuma obra se fará então por eles, para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o Redentor não se ocupará com o processo de purificação, para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça, irmãos. É agora que essa obra deve ser feita em nós. Essa obra de transformação tem que ser feita em nós. Não nesse período. Olha aquela demais. Abraçamos a verdade de Deus. Deixa eu perder aqui. Deixa eu pegar aqui no final. Assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles, para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador não se ocupará com o processo de purificação para remover os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve se ocorrer em nós. Abracemos a verdade de Deus com nossas faculdades diversas. E ao chegarmos sob a influência dessa verdade, ela realizará por nós a obra necessária a fim de darmos aptidão moral para o reino da glória e para a sociedade dos anjos celestiais. Amém. Então, irmãos, olha, Cristo, que é a graça, Ele está de braços abertos para todos nós hoje. O tempo da refinação, o tempo da transformação do caráter, o tempo da santificação é hoje. É hoje. Porque quando Cristo ele vier, eu creio que todos vocês vão querer estar de que lado, irmãos? Do lado direito. Onde Jesus ele disse assim, ó, venha. Ó, é assim que ele vai dizer? Está preparado para vocês, olha, venha. O reino está preparado para vocês, olha, desde a fundação do mundo. Podem entrar, os portais estão abertos. Irmãos, aqueles que não deram atenção para o Senhor, que vão estar do lado esquerdo, as tristes palavras do Senhor vai ser: eu não vos conheço. Vou segurar. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Irmãos, ninguém vai querer ouvir tais palavras. Apartai-vos de mim. Hoje Jesus está de braços abertos. Né? Venha, filhos. Aqui, ó. As marcas dos cravos. Vamos ver lá no céu a marca dos cravos, da cruz. Vamos ver a marca da lança, a cabeça ferida da coroa de espinho. A marca do amor. As marcas do amor. Esse Jesus está chamando hoje. Então, o tempo de abraçarmos esse chamado é hoje. Não deixe para amanhã.
Porque a graça, como diz Paulo, Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Amém. Pelo menos um tempinho. Pelo menos um tempinho. Tire para aprender sobre Jesus. E vamos nos envolver na obra do Senhor. E pode ter certeza que nós vamos permanecer firmes até o dia da sua volta. Aleluia. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a sua igreja em todo o planeta, irmãos. Porque, olha, aqui nós podemos estar todos bem. Louvado seja o Senhor. Mas nós não sabemos o que está acontecendo com nossos irmãos lá fora. Eu sei que muitos estão passando por opressão. Muitos estão passando por perseguição e até por morte. Outros estão abandonando a fé. Por qual motivo eu não sei. Mais para frente, quem tem bom emprego, eu estava dizendo aqui na classe, irmãos, eu vou dizer a vocês, eu estou aqui porque Cristo me sustenta. Porque se fosse por mim, pela carne, eu estaria lá no mundo, praticando as coisas que eu praticava no passado. Se fosse por vontade minha, eu estaria lá. E eu tenho certeza que isso também é a mesma situação de vocês. Ninguém está aqui porque quer, não. Quem disser aqui que não, eu estou aqui porque eu quero, não está, não. Jesus disse que sem mim não era poder fazer. Nós estamos aqui porque temos espaço para o Espírito Santo de Deus fazer com que nós estamos. Aleluia. Coloque isso na sua cabeça. Porque se fosse vontade minha, eu estaria lá bebendo, como eu fazia antes. A carne pede para isso. O pecado me atrai para isso. Mas a graça de Jesus ela me sustenta. Nos sustenta. Amém. Entende? Então, abraça essa graça hoje. Porque o pecado, ele só leva você, só nos leva, mas só leva para a ruína e para a desgraça. Mas Jesus, ele nos leva, mas leva para os braços dele, porque ele quer nos levar para a eternidade. Amém. Que Deus ele nos abençoe e que a cada dia o Espírito Santo do Senhor, ele nos guie nessa graça e nessa verdade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vai ter? Então vai ser lindo. Então vamos ficar em pé e vamos cantar o hino de número 13. Número 13. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, para nos dar a oportunidade da nossa salvação, Senhor. Continua conosco, continue nos sustentando, continua, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos, ó Deus, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Amém. Nos dê a tua paz e agora, Senhor Deus, despede para os nossos lares, na tua companhia e na companhia dos teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão. Dilmar, né? Dilmar, pela mensagem. Deus abençoe você e todas as famílias que aqui se encontram. E a igreja vai dar uma palavra de salvação para ele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sair louvando. Caminho não saia sem Cristo.
mesmo.